Olá, primeiro ano. Vamos dar continuidade à segunda semana do volume 2 do PET. Nós vamos falar sobre transformações químicas, reações químicas. Aqui tem um link para vocês acessarem, caso fique alguma dúvida após ler o material e escutar o áudio. Então, os conceitos básicos. O que é uma reação química? Então, a reação química é basicamente a combinação de duas substâncias que vão gerar uma transformação. As substâncias que irão reagir, elas são chamadas de reagentes, ok? Sempre numa reação química, as substâncias que estão presentes nela, elas vão se transformar em outra, tá? E, e os átomos, eles vão permanecer intactos, basicamente. Existem vários tipos de reações químicas, nós vamos aprender um pouquinho delas hoje. Uma das mais comuns que são do nosso dia a dia, por exemplo, a digestão de alimentos, né? A combustão nos automóveis ou a combustão do próprio alimento, né, que é a digestão alimentar, vencimento de ferrugem, que é uma reação de oxirredução, a fabricação de remédios, beleza? Então, como que é representada uma reação química? A partir de uma equação química, beleza? E essa equação química ela é representada de forma graficamente, ela é utilizada tanto aqui no Brasil como no resto do mundo da mesma maneira, então não tem segredo. Caso você pegue um artigo para ler de outro país, você consegue chegar ao mesmo tipo de reação. E, basicamente, a gente possui os reagentes, né, como eu já falei, que são o primeiro mesmo, que são aqueles que vão reagir entre si para gerar outra substância. O produto são as substâncias que são formadas, né? Por exemplo, tem um exemplo clássico aqui, ó, que é a formação da água a partir de duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio formando a molécula de água. Então você tem 2H2O, duas moléculas, duas de hidrogênio molecular, que é o H2, e uma molécula de oxigênio, O2, está representado aqui abaixo, ó, de vermelho, e o hidrogênio de cinza. Quando elas juntam, elas reagem entre si, vai reparar que vai acontecer o seguinte: esses hidrogênios aqui vão se separar e vai conectar com uma bolinha aqui do oxigênio. Então ocorreu uma reação química, uma transformação química, ok? Aí a gente precisa estudar também os tipos de reações químicas, né? Aparentemente existem 4 tipos de reações químicas mais básicas, que olhando para a equação química a gente precisa definir qual que é o tipo de reação. Então existe a reação de síntese, olha só, reação entre duas substâncias reagentes que resulta em uma mais complexa. Então, nesse caso aqui que eu coloquei de exemplo, a gente tem a síntese do gás carbônico. Eu peguei carbono, que é esse C, e o oxigênio molecular, reagi os dois e formei o CO2, que é o gás carbônico, ok? Reação de análise ou de decomposição. É uma reação em que uma substância reagente se divide em duas ou mais substâncias simples, tá? Essa decomposição pode ocorrer de 3 maneiras. Então, a gente vai citar essas 3 maneiras e vamos mostrar a decomposição. Então, a decomposição, você tem uma substância que basicamente ela é composta, ou seja, a gente já estudou isso, a gente tem 2 elementos químicos na substância, aqui no caso o oxigênio e o hidrogênio, e ele vai se dividir em substâncias simples, ou seja, só um elemento químico, olha, o hidrogênio e o oxigênio. Nesse caso aqui, ocorre a reação de decomposição via fotólise. Quando você escuta a palavra lise, você tem que pensar em quebra. Foto é luz, então é decomposição a partir de luz. E aqui está o exemplo clássico da fotólise da água. Substância composta formando substâncias simples. Pirólise é quando você tem a decomposição a partir de aquecimento. Na química a gente representa aquecimento a partir desse delta em cima da setinha da equação química. Então existe aqui alguns exemplos do que está acontecendo. Então, você tem uma substância aqui composta e vai ser formada duas substâncias simples composta, e aí nesse caso aqui você vai formar uma substância mais simples do que a anterior. Continua sendo substância composta e uma simples. E aqui também o mesmo caso. Então uma reação de decomposição via pirólise pode formar substâncias compostas, só que elas são mais simples que a substância origem
que está sendo usado na reação química, que são os reagentes. Reagentes é o antes da seta e o produto depois da seta. Existe também a decomposição via eletricidade. Então você pega uma substância complexa, passa eletricidade nela, aí forma uma substância simples. Um caso muito clássico é a formação de sódio e cloro gasoso a partir da reação da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, que é o NaCl, que é o sal de cozinha. Então aqui está representado a equação química e a maneira como isso ocorre. Mas não precisa entender isso aqui ainda, porque essa é a matéria do final do segundo ano, tá? E a gente vai rever isso mais para frente. Então, só dando um exemplo aqui mesmo. O terceiro tipo é a reação de simples troca, no qual a gente tem o seguinte, ó, reage substância simples, olha aqui, reage de substância simples é o A, e uma substância composta, XY, e vai originar uma nova substância simples, olha, antes você tinha um A como substância simples, agora sua nova substância simples é o X, e uma nova composta, antes era o XY, agora é o AY, beleza? Um exemplo clássico é quando você pega zinco e coloca ácido clorídrico com HCl nele, e aí você vai formar o cloreto de zinco e o hidrogênio, olha só. Antes a substância simples era o zinco, agora é o hidrogênio. Antes a substância composta era o HCl, que é o ácido clorídrico, agora é o cloreto de zinco. Então você tem também a reação de dupla troca, né? Então se a simples troca tem uma troca simples, na reação de dupla troca a gente tem uma dupla troca, como o nome já diz, né? Então você tem dois reagentes compostos, basicamente, e esses vão reagir entre si e vão formar duas substâncias compostas diferentes. Ó. Então você tinha o AB e o XY. Aí formou AY e B e XB, desculpa. Aí um exemplo clássico disso aí são as reações de neutralização, que a gente tem um ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, né? E aí, olha só, o H do HCl vai juntar com essa porção aqui, ó, do OH do NaOH. Vai formar a água. Olha só, esse H veio para cá, formou H2O. E formou o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, você precisa entender visualmente que tipo de reação que está acontecendo. Aí, caso não tenha ficado entendido, você pode ler novamente ou acessar o link no YouTube para averiguar o que ficou em dúvida. E aqui estão abaixo 5 atividades para vocês fazer. Boa sorte. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem.